Olá, guerreiros e guerreiras, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Conexão SC Vigilante. E hoje nós vamos falar sobre o uniforme do vigilante, o que é, a obrigatoriedade dele e a importância e a lei dele. Show de bola! O uniforme do vigilante é um vestuário, um conjunto das roupas que compõem o traje e os complementos e acessórios que o acompanham, Padronizado, proposto pela empresa e aprovado pela Polícia Federal para ser utilizado pelos vigilantes no exercício de suas atividades profissionais. O uniforme do vigilante é obrigatório e de uso exclusivo em serviço, devendo possuir características que garantam a sua ostensividade. É previsto na Lei 7.102, do Decreto 89.056 e a Portaria 3233. Deve ser adequado às condições climáticas do lugar onde o vigilante presta serviço e de modo a não prejudicar o perfeito exercício de suas atividades profissionais, como saque de arma, enfim. O uniforme deve ser disponibilizado gratuitamente para o vigilante pela empresa empregadora. Veja bem, é proibido o uso do uniforme ou parte dele fora do local e horário de trabalho, tá bom? Nós vamos entrar em detalhes aqui da sua obrigatoriedade, da lei específica dele. Mas vamos voltar na história aí. Vamos primeiramente saber quando surgiu, aonde e como. O uniforme, originário do latim uniforme, é um padrão de vestiário, conjunto de roupas que compõem o traje e os complementos e acessórios que o acompanham, usado por membros de uma dada organização. Os uniformes começaram a ser usados no século XIX, para evitar que membros de um exército matassem companheiros por engano ou descuido. Além das roupas padronizadas, os símbolos nos escudos e as bandeiras também tinham o papel de mostrar de que lado cada combatente estava, quem era aliado e inimigo, tipo igual quem viu a série Game of Thrones, onde tinha a Guerra dos Tronos, onde tinha vários clãs, vários exércitos, os dos homens esfolados, que o brasão era um homem de cabeça para baixo esfolado na bandeira, os Targaryen, que eram dos dragões, o brasão deles era o dragão, os Starks, o símbolo deles era o lobo, enfim, e como outros, o leão, o escudo do leão. Então, naquele tempo, era assim. A Inglaterra foi a primeira a adotar o uniforme, o caque. O uniforme bonito e pomposo ficou restrito a ocasiões em que a vida não estivesse em jogo, como as comemorações. Com o tempo, o uniforme passou a ser utilizado pelas indústrias para o uso dos seus empregados. E a importância do uniforme? Criado para identificar as pessoas que executam tarefas e funções operacionais, o uniforme antigamente era visto como uma peça para trabalho. Com o tempo, esse conceito foi e vem mudando, Tipo nas cerâmicas, antigamente era usado por cores. O uniforme verde era esmaltação, o vermelho eletricista, o azul mecânico, enfim. E assim era determinadas cores, cada setor, cada seção, A importância do uniforme. Criado para identificar as pessoas, que executam tarefas e funções operacionais, o uniforme antigamente era visto como uma peça para o trabalho. Com o tempo, esse conceito foi e vem mudando. A entrada dos departamentos de marketing em algumas empresas transformou o uniforme em uma forma de comunicação e até mesmo um item que compõe a marca da empresa, trazendo credibilidade e confiança aos clientes. Os uniformes deixaram de ser vistos como um simples modo
de identificar as pessoas e organizações para serem elementos de combinação entre a marca, o empregado ou o cliente. A moda, além de todas essas qualidades, o uniforme pode ser uma garantia de que os colaboradores sempre estarão devidamente bem vestidos durante suas atividades profissionais, pois, enfim, eles estão representando a empresa, né? Naquele momento que estão usando o uniforme. O uniforme também pode ser visto como um benefício para o trabalhador, uma vez que é fornecido pela empresa sem custos ou ao empregado, o que lhe permite poupar e conservar sua roupa particular de danos ou desgastes decorrentes das suas atividades profissionais. Os uniformes também são usados por policiais, serviços de emergências médicas, estudantes e outros diversos tipos de trabalhadores de estabelecimentos industriais e comerciais. O vigilante também. O uniforme do vigilante. O uniforme do vigilante é um vestiário, conjunto de roupas que compõem o traje e os complementos e acessórios que o acompanham, padronizado, proposto pela empresa e aprovado pela Polícia Federal para ser utilizado pelo vigilante no exercício das suas atividades profissionais. O uniforme do vigilante deve possuir características que garantam a sua ostensividade, ou seja, que permitam a rápida identificação da presença do vigilante. A ostensividade do uniforme visa também causar o efeito dissuasivo, visando inibir e desestimular a intenção criminosa e gerar a sensação de segurança para as pessoas que frequentam o ambiente protegido pelo vigilante, né? Um vigilante bem uniformizado e com uma boa postura se destaca no ambiente e gera uma sensação de vigilância e proteção. As pessoas se sentem seguras, né? E o uso do uniforme do vigilante é obrigatório? Sim, o uso do uniforme pelo vigilante é obrigatório e restrito para quando o vigilante estiver em serviço. Tais previsões e regulamentações constam na Lei 7.102 e na Portaria 3233. Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, e o uniforme do vigilante. O uso do uniforme pelo vigilante é exigência legal prevista na lei. Então, os artigos que abordam o assunto sobre o uniforme do vigilante na Portaria 7.102 está lá em seu artigo 18, que diz: artigo 18. O vigilante usará o uniforme somente quando em efetivo serviço. Então, não é passeando, não é na rua, no mercado, fazendo compra, né? Enfim, é quando em efetivo serviço. Artigo 18. Até por questão de segurança. Artigo 19. É assegurado ao vigilante, incisos 1, uniforme especial às expensas da empresa a que se vincular, às expensas do empregador, né? Artigo 20. Cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio de seu órgão competente, né, a Polícia Federal, está lá no incisos 4, aprovar o uniforme. Então, a Polícia Federal que aprova o uniforme do vigilante que as empresas mandam para eles, e a Polícia Federal tem que aprovar, né? O decreto 89.056 e o uniforme do vigilante. Artigo 19. O vigilante usará o uniforme somente quando em efetivo serviço. Também está lá no decreto 89.056. Artigo 20. É assegurado ao vigilante. Incisos 1. Uniforme especial aprovado pelo Ministério da Justiça a expensas do empregador. Então já está um pouquinho diferente da 7.102. Aqui fala do aprovado pelo Ministério da Justiça, já incluído com as expensas do empregador. Artigo 33. O uniforme será adequado às condições climáticas do lugar onde o vigilante prestar serviço e de modo a não prejudicar o perfeito exercício de suas atividades profissionais. Incisos 1. Das especificações do uniforme constará
Primeiro, apito com cordão, o fiel, né? O alamar. 2, emblema da empresa. E 3, plaqueta de identificação do vigilante, que é o crachá com validade, né? Artigo 34. O modelo de uniforme especial dos vigilantes não será aprovado pelo Ministério da Justiça quando semelhante aos utilizados pelas Forças Armadas e Forças Auxiliares. Por isso que a empresa tem que tirar foto do perfil do vigilante fardado ali, de um vigilante, e mandar para a Polícia Federal aprovar. E ela vê que não chega perto, nem é parecido com o das Forças Auxiliares, ou Forças Armadas, aí ela aprova, né? Na portaria 3233, o uniforme do vigilante está lá no artigo 149. O uniforme do vigilante é obrigatório de uso exclusivo em serviço, devendo possuir características que garantam a sua ostensividade. Incisos 1. A fim de garantir o caráter ostensivo, o uniforme deverá conter os seguintes elementos. 1. Apito com cordão, é o fiel, alamar. 2. Emblema de empresa. 3. Plaqueta de identificação do vigilante autenticada pela empresa com validade de 6 meses, constando o nome, o número da Carteira Nacional dos Vigilantes, a CNV, e fotografia colorida em tamanho 3x4 e a data de validade. Então, aqui é o complemento da portaria 3233, né? Incisos 2. O traje dos vigilantes empenhados na atividade de segurança pessoal não necessitará observar o caráter da ostensividade, aplicando-se quando a estes o disposto no artigo 70 do incisos 2, que é o SPP, né? Segurança pessoal. Ele pode ser um terno, não precisa estar ostensivo. 3. Incisos 3. A validade da plaqueta de identificação do vigilante poderá ser aposta de forma a ser substituída a cada vencimento, sem que seja necessária a reprodução de todo o documento. No caso, tem empresa que só muda a data ali, né? Cola o adesivinho da data do crachá. A plaqueta de identificação é o crachá. É obrigatório a empresa fornecer e o vigilante está usando esse serviço com data válida por 6 meses. Artigo 150. O uniforme o uniforme será adequado às condições climáticas no lugar em que o vigilante prestar serviço, de modo a não prejudicar o perfeito exercício de suas atividades profissionais. A aprovação do uniforme vigilante, lá no seu artigo 151, diz assim: artigo 151. O modelo de uniforme dos vigilantes não será aprovado quando semelhante aos utilizados pelas Forças Armadas, pelos órgãos de segurança pública federais e estaduais e pelas guardas municipais. Isso na portaria 3233. Incisos 1. Em caso de semelhança superveniente causada por criação de novo uniforme das Forças Armadas, nos órgãos de segurança pública federais e estaduais e nas guardas municipais, capaz de causar confusão ao cidadão e ao poder público, a DELESP ou Central de Vistoria, responsável pela autorização do uniforme da unidade da federação, poderá rever a autorização concedida. Daí a Polícia Federal vai ver esse detalhe e vai ordenar que a empresa troque, né? Faça outro modelo. Inciso 2. Na hipótese do inciso 1, não haverá necessidade de completa reformulação do uniforme autorizado, bastando alterações ou acréscimos de faixas, braçadeiras, inscrições, emblemas ou outros elementos e identificadores que a unidade responsável sejam suficientes para elidir a semelhança observada, fixando-se prazo razoável para a implementação das medidas fixadas. No caso, se for parecido e a Polícia Federal quiser alterar alguma listinha, alguma coisa na calça ou na camisa, para não ficar igual identificado, também pode a Polícia Federal aprovar. Artigo 152. A empresa que prestar serviço de vigilância em indústrias, usinas, portos, aeroportos, navios fundeados,
em águas nacionais ou em outros estabelecimentos que venham impor riscos à intimidade física de seus vigilantes, deverá adotar, além do uniforme, equipamentos de segurança necessários ao desempenho do trabalho, tais como capacetes, bota, óculos, cintos especiais e outros necessários, observando as regras de segurança do serviço a ser executado. Como em portos, né, tem isso, como falou ali em portos, que o vigilante trabalha com capacete, né, e faixa reluzente para identificação. Artigo 153. As empresas especializadas e as que possuem serviço orgânico de segurança poderão possuir mais de um uniforme autorizado, podendo um deles ser terno ou paletó, observadas as peculiaridades da atividade e o local de prestação do serviço, bem como os requisitos no artigo 149 do inciso 1. Muito bem, autorização de modificação do uniforme do vigilante. No caso, está lá no artigo 154. Para obterem a autorização para a modificação do uniforme já autorizado ou acréscimo de um novo, as empresas especializadas e as que possuírem serviço orgânico de segurança deverão possuir alvará de autorização e certificado de segurança válidos, devendo protocolar requerimento à DELESP ou Central de Vistorias anexado. Incisos 1. Memorial descritivo do uniforme dos vigilantes mencionados, apito, com cordão, nome e logotipo da empresa, plaqueta de identificação acompanhada de fotografias coloridas de corpo inteiro de frente do vigilante devidamente fardado. 2. Memorial descritivo das alterações propostas no inciso 3, declaração das Forças Armadas, dos órgãos de segurança pública, federais, estaduais e das guardas municipais ou da DELESP ou Central de Vistoria, informando que o modelo de uniforme apresentado não é semelhante aos utilizados por aquelas instituições. 4. Comprovante de recolhimento de taxa de autorização para mudança de modelo de uniforme, uma taxa que a empresa vai pagar, no caso. O uniforme também está descrito no Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. A CLT também aborda a questão do uniforme nos seus artigos 177, 456-A. Artigo 177. Se as condições de ambiente se tornarem desconfortáveis em virtude de instalações geradoras de frio ou calor, será obrigatório o uso de vestimenta adequada para o trabalho em tais condições, ou de capelas, anteparos, paredes duplas, isolamento térmico e recursos similares, de forma que os empregados fiquem protegidos contra as radiações térmicas. Artigo 456-A. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão do uniforme de logomarcas da própria empresa, ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada, incluso pela Lei 13.467 de 2017. Parágrafo único. A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum, incluído pela Lei 13.476 de 2017. E o uniforme, ele é considerado como um EPI, O uniforme, além de servir como um meio de identificação do vigilante, também é considerado um EPI, equipamento de proteção individual. EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Neste contexto, o uniforme protege o vigilante contra os riscos ambientais do local de trabalho, que dentre outros pode ser sol, chuva, frio, objetos pontiagudos, animais peçonhentos, projéteis de armas de fogo e etc. As normas regulamentadoras da ANR são disposições complementares ao capítulo
5 da Segurança da Medicina do Trabalho, do título 2 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, com redação dada pela Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Consistem em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregados e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho, né? Então você vê, está lá na CLT, está na NR6, Equipamento de Proteção Individual, EPI. 6.1. Para os fins de aplicação desta norma regulamentadora NR, considera-se equipamentos de proteção individual, EPI, todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis a ameaças à segurança e à saúde no trabalho. 6.3. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento nas seguintes circunstâncias: a. Sempre que as medidas de ordem geral não forem completas, proteção contra riscos de acidentes de trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho. B. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. E C. Para atender a situações de emergência. 6.4. Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional e observado o disposto nos itens 6.3, o empregador deve fornecer aos trabalhadores os EPIs adequados de acordo com o disposto no anexo 1. E existe uma lista de equipamentos de proteção individual, né? EPI para proteção do tronco, né? Que é vestimentos para proteção do tronco contra riscos de origem térmica, vestimentos para proteção do tronco contra riscos de origem mecânica, vestimentas para proteção do tronco contra agentes químicos, né? Vestimenta para proteção do tronco contra riscos de origem radiativa, vestimentos para proteção do tronco contra umidade proveniente de precipitação pluviométrica, vestimentas para proteção do tronco contra umidade proveniente de operações com uso de água, colete à prova de balas de uso permitido para vigilantes que trabalham portando arma de fogo para proteção do tronco contra riscos de origem mecânica, né? Então, está lá no anexo 1 listado nos equipamentos de proteção individual. Tudo isso disposto juntamente com o uniforme do vigilante, né? Obrigado a todos vocês. Dá o clique aí, né, se gostou. Espero que esse vídeo tenha sido de orientação para vocês aí, quanto à profissão do vigilante, tá bom? Um abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.